Essa mulher, ela estudava já há muito tempo e ela queria se batizar. Só que ela trabalhava no motel. Meu Deus do céu. Que ódio! E aí, né, como ela trabalhava no motel, não podia se batizar. O meu pai foi um dos anciãos que colocou o pé e disse, não, como é que uma pessoa vai se batizar trabalhando num lugar, né, feito para fornicação? E aí, enfim, um dia eu saí com um cara aí, fui no motel. Quando eu saio de manhã, quem eu vejo? Ficou pé da vida. Ah, isso que você pensa, né? Você não quer ser testemunha de Jeová, você não quer servir a Jeová. Porque, né, é aquela coisa, ela cresceu nisso, ela acredita nisso. Então, para ela, o fato de eu não estar lá dentro é uma coisa aterrorizante, né? Por isso que ela fala essas coisas. Mas, porque é isso, né? Lá dentro tem muito essa coisa forte. Tem um vídeo do líder da seita, agora ele não é mais, o Tony Morris, era um dos piores, cara. Ele fazia ai, nossa, ele falava umas bostas, assim, bem bosta mesmo, mas pelo menos ele era engraçado, né? E tem um vídeo... né? Ainda bem que pelo menos ele falava merda, mas pelo menos era engraçado. Essa é a parte boa, né? Tem um vídeo dele... tem um vídeo dele dizendo que Jeová vai aniquilar os inimigos dele. Aí ele pega e acende um palito de fósforo e fica olhando o palito de fósforo apagar que nem um psicopata. Aí ele pega e sopra assim e faz... É isso que Jeová vai fazer, né? Tipo, ele fala umas bostas bem assim. Mas tem um discurso... Bem pastor Neopentec. Cara, bem pastor Neopentec, bem aterrorizante. Assim. Então, mas tu chegou a te batizar? Cheguei. Porque daí o ostracismo acontece com pessoas que são batizadas, né? Se tu não te batizou, eles não chegam a fazer isso, né? Olha, se você não se batiza, a pessoa pode falar com você. Mas, por exemplo, entendi. mesmo assim, você não vai ser mais convidado para festinha, por exemplo, se tiver alguma coisa. Eles só se juntam com quem é testemunha de Jeová e com quem está forte espiritualmente, né? E não festa de aniversário, porque eles não comemoram aniversário. Não pode. A menos que o corpo governante, que é a cúpula, né, aceita, os líderes, tem a cúpula de líderes, Sim, a menos que eles digam que pode, porque isso é outra coisa, né? Antes, por exemplo, não podia barba lá dentro, né? Não podia barba lá dentro. Até que... Ai, não lembro se foi ano passado, eles não podiam usar retrasado. calça também, né? Lembra que ele fala das calças apertadas num daqueles vídeos dos anciãos? Eu só tô pensando sobre as similaridades com, por exemplo, os Mormons. Eu tinha um colega Mormon numa das agências que eu trabalhei, Nossa, muito parecido. que ele não podia dar feliz aniversário pra gente, por causa do Mormon, mas ele podia ir na festinha comer os doces. Entendeu? Ele não dava parabéns pra ninguém, mas ele ia lá e comia os docinhos, participava da festa e tal. E eu tava vendo a questão da Girl Defined, que eles foram naquela... Como é que é o nome daquela... daquela igreja que deu várias tretas, que eles fizeram um vídeo há um tempo atrás agradecendo a Michelle Duggar. Eu não lembro como é que é aquela... Que eles não entraram nela porque não podia... Porque tinha que ter barba e o pai dela não queria ter barba. Ai, não lembro. Também não lembro. Como é que é o nome daquela? É IBS? IBS. É um negócio lá uma coisa assim. E daí... Do carinha que também foi expulso, porque ele também teve era abuso, tipo né, infantil lá. Sim. E eu queria fazer a pergunta pra ti, como é que os testemunhos de Jeová se veem ante a esses outros grupos? Principalmente os Mormons, porque é muito parecido. Eu só queria complementar, assim, como é que foi a situação da tua família? Eles aceitaram? Como é que foi isso? Porque daí tu acabou não contando. Não. Eles não aceitaram. É porque assim, né, como eu falei, aí eu nunca gostei de ir, mas eu acabei me batizando. Falei, olha, talvez depois que eu me batizar, vai ter alguma coisa que vai mudar ali. Eu fui, me batizei, mas, enfim. E daí, uma coisa que me deu o primeiro choque de realidade, né, foi quando
eu terminei o ensino médio e eu queria ir para a faculdade. E lá dentro não pode, né? Não pode. Foi um inferno na minha vida. Todo mundo falando, não, porque se você for fazer faculdade, a gente não vai te ajudar. Meus pais falavam, né? Depois, lá na frente, eles ajudaram, tá? Eu consegui me formar, graças a eles me sustentarem, darem dinheiro para xerox, livro, etc, tá? Então, eu até digo para as pessoas, em comparação com outros pais TJs, até que os meus pais eram bem, assim, liberais, né? Legal. Em vários aspectos. Mas são bem doutrinados, mas são mais liberais em comparação com outros. Mas aí, quando aconteceu esse negócio da faculdade, inicialmente, né, para eu desistir, eu fui lá, eu estava fazendo um estágio, eu fui, paguei, na época era vestibular ainda, e aí eu lembro que lá em casa, né, ficaram chateados, porque você se inscreveu, você não falou com a gente que você ia se inscrever, tipo, entendeu? Uhum. E aí, na congregação também, e esse foi o meu primeiro choque. E aí, um tio meu, que era e ainda está, né, desassociado, desassociado é como eles chamam lá dentro quem tipo, excomungado, né, entre aspas, vamos dizer assim. E ele falou, não, olha, se você quer fazer sua faculdade, vá fazer sua faculdade, porque muitos dos líderes têm conhecimento em várias coisas, mas eles não querem que as pessoas tenham. Uhum. E aí eu fui fui fazer minha faculdade, peitando todo mundo, e fui fazer. E aí lá dentro eu comecei a ir pra festa e tal. Só que eu fui descoberta. Minha vida dupla foi descoberta, porque me pegaram no motel. Um clássico cristão! Quase me descobriram assim também, mas eu fui mais malandro, assim, eu consegui engrupir eles ainda, mas sim, quase fizeram isso comigo também. Tá, mas tipo assim, te pegaram saindo ou entrando, como é que foi? Cara, minha mãe tinha uma estudante da Bíblia, e essa mulher, ela estudava já há muito tempo e ela queria se batizar. Só que ela trabalhava no motel. Meu Deus do céu. Que ódio! E aí, né, como ela trabalhava no motel, não podia se batizar. O meu pai foi um dos anciãos que colocou o pé e disse, não, como é que uma pessoa vai se batizar trabalhando num lugar, né, feito para fornicação? E aí, enfim, um dia eu saí com um cara aí, fui no motel. Quando eu saio de manhã, quem eu vejo? A mulher. Aí eu falei, oi, tudo bem? Porque eu fiquei chocada, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu cumprimentei ela. Aí, cara, depois ela me ligou, não sei como foi que ela descobriu o meu número, me ligou. Disse que tava com a consciência pesada, que eu tinha que contar. E aí, cara, eu contei pros meus pais. Foi um chororô lá em casa. Até a minha cadela, na época, ficou assim, tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? Porque todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu escrevi uma carta e contei, né, que eu fiz isso com esse cara. Deu uma enroladinha lá. E aí, nisso, eu tive que ir pra famigerada comissão judicativa, que é o tribunalzinho que eles têm lá. Depois além da queda, né, a humilhação. A gente já tá... A humilhação na minha casa. Eu lembro que a minha irmã falou assim pra mim, por que você fez isso? Que coisa nojenta. Entendeu? Porque é a ideia que eles têm, né, de, claro, nossa, sexo fora do casamento, coisa absurda. É o pior pecado do mundo. Uhum. Aí meu pai falou, não, você vai ter que contar pros anciãos e tal. Aí, menina, ele falou pros anciãos, fizeram uma comissão judicativa com 2 anciãos, geralmente são 2 ou 3, né? Só homens, só pode ser homens. E foi uma das coisas, assim, mais humilhantes da minha vida. Meu Deus do céu. Foi um dos momentos mais traumáticos, porque você tá falando sobre sexo num lugar onde sexo é reprimido, só com homens, né? E homens que você conhece, né? Que você tá ali, enfim. E eles fizeram várias perguntas, né? Tipo, você usou camisinha? Foi a primeira vez que você fez isso com ele? Você fez algum outro tipo de sexo, não sei o quê? E eu não sei
em que contexto, eu não lembro direito também, mas eu acabei comentando que eu tinha sofrido abuso por parte de um servo ministerial. Não ali, não naquele lugar, tá? Numa outra congregação, muito antes. Eu tinha uns 8 anos. Esse homem era também testemunho de Jeová. Aí um dia eu fui brincar na casa dele e né, ele fez a coisa. Eu consigo falar já, porque eu fiz muita terapia para falar Não, sobre... exatamente. Eu ia te perguntar se tá de boas assim, fica tranquilo, daí pode falar. Sim. Não, eu... Mas assim, né? E na época eu contei pros meus pais, depois de um tempo, que eu bloqueei, eu fiquei tipo um mês, mais ou menos, sem... Pra mim foi um mês. Meu pai disse que foi um ano, mas quando eu era criança, pra mim foi um mês. Mas enfim, eu bloqueei. Aí um dia eu tive um pesadelo, assim, eu lembrei, aí eu contei pros meus pais. Eles acreditaram em mim, né? Mas disseram, não, vamos deixar o assunto nas mãos de Jeová, porque a gente não tem prova. Porque lá dentro tem o negócio das 2 testemunhas, né? Então você tem que ter 2 testemunhas pro crime. Porque, claro, né, as pessoas vão fazer isso na frente dos outros. Não, eu vou aqui abuso uma criança, entendeu? Vai contar lá, ó, eu acabei de fazer isso, tá? Daí se ela me dedurar, eu tô a testemunha, tá? Exatamente. E aí, eu contei isso do que tinha acontecido nessa minha comissão judicativa, no meu julgamento, né? E eu tive a impressão que um deles perguntou se de alguma forma eu tinha gostado do que tinha acontecido, ou o que é que eu senti. Ai, meu Deus do céu, cara. Os caras não têm noção nenhuma do que estão fazendo, bicho. Puta que me pariu. Eu tive essa impressão e, enfim, depois dessa comissão judicativa, eu falei assim, eu não quero mais ir para esse lugar, porque isso foi horrível, ter que contar essas coisas para esse pessoal. Aí eles disseram, você vai ser repreendida, tá? Porque eles têm essa modalidade de, né, castigo também, que é quando tem 2 tipos de repreendido, o que anuncia para todo mundo e o que não anuncia. Se uma coisa muito pequenininha, você não pode comentar, né, participar da reunião ali, na parte que a audiência pode comentar e tal. E se você fez alguma coisa muito grave, não tão grave para ser desassociado, mas grave, você é repreendido e eles anunciam na congregação, né? Fulano de tal passou por uma comissão judicativa e foi repreendido. E aí eles disseram, não, a gente vai anunciar na semana que vem. E aí no dia do anúncio eu falei, olha, eu não quero ir, eu não quero escutar o anúncio. E depois simplesmente eu fui parando de ir. Não fui mais. Nesse dia, foi a última vez que eu pisei num salão, até o ano passado. Mas enfim. E aí eu fiquei em casa, na hora da reunião, né, sem ir. Foi bem infernal também, porque era minha mãe falando, não, você tem que ir pra reunião, ou não, seu pai tem que fazer alguma coisa, porque o André não quer seguir a Jeová, isso, aquilo, outro. E meu pai, né, só ali, né, dizendo, não, deixa ela, vamos ver o que ela vai decidir. Quando chegar o momento, eu vou conversar com ela e ver o que ela vai decidir sobre isso. Mas, enfim, né, aí veio o tio falar comigo, aí veio não sei quem falar comigo. E, claro, né, gente da minha família, tipo, jogando na cara dos meus pais. É porque deixou eu fazer faculdade, por isso que tá assim, não sei o quê. Por um lado é verdade, mas... Ainda bem, né? Ainda bem que fez faculdade. Imagina tu encarar isso achando que é verdade, todas essas merda, né? Porra. Por isso que o André Valadão não quer que os filhos do pessoal da Lagoinha façam faculdade. Sim, porque de qualquer forma é uma chance que alguém tem de, né, dar um clique. Mas a gente segue outro ateu agora, que mesmo ele fazendo faculdade cristã, ele se desconstruiu na faculdade. Isso. É o Genetically Modified Skeptic. Não muda nada, né? Não muda nada. Sim, eu sei quem é. Eu falando depois, eu sei quem é o cara. Ele é bom. Mas é isso. E aí eu me formei e tal, né? E depois que eu me formei, eu reingressei na faculdade para estudar português como língua estrangeira.
E aí a gente analisou um livro de uma mulher, e essa mulher morava no México. Ela desenvolveu um livro para ensinar português. Eu mandei um e-mail para ela dizendo, olha, você tem vaga aí? Ela disse, tem, vamos para Guadalajara, no México. Porra, que embora. massa. Show de bola. Não sabia das milícias, não sabia de bosta nenhuma. Só fui. Só fui. Mas, e também foi um inferno para ir, né? Porque, obviamente, para minha mãe, da cabeça dela, eu sempre falo muito da minha mãe, gente, que a minha mãe, o meu pai, ele se tornou testemunho de Jeová depois, né? A minha mãe nasceu dentro. Então, eu acho que para ela é sempre mais doloroso a ideia, né, de que a filha dela não vai ser salva se o Armagedon chegar. Pro meu pai também, claro, mas para ela é a mãe, né? Eu entendo do ponto de vista dela. Mas, enfim, e aí eu fui para lá. No México, eu ainda acreditava, assim, eu lembro que eu ainda cheguei a falar com alguns testemunhos de Jeová. Não dizia que eu era, né? Só falava com eles, onde é que tinha um salão, não sei o quê. E aí, eu vim para a Holanda de férias, uma vez, para Amsterdã, e eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Aí eu fui, peguei minhas coisas, tudo vendi, enfim, e vim para cá. Aí conheci meu marido aqui, e aí tô aqui até agora. E aqui, como eu falei, né, durante a pandemia, eu estava assistindo meus documentários, foi quando eu me dei conta do que era realmente o lugar onde eu tinha crescido, né? Porque a gente sempre acha assim, nossa, meus pais não iam mentir para mim, né? E realmente eles não mentiram, porque eles acreditam naquilo. Mas aí eu comecei a ir, como eles dizem em inglês, né, dentro do buraco do coelho, né? No rabbit hole, vamos lá. Porque eu comecei a assistir um monte de vídeos sobre... Eu assisti muito um cara chamado Lloyd Evans. Ele é um ex-testemunho de Jeová e tem um canal também. E ele pegava os vídeos das testemunhas de Jeová e ia fazendo debunking, né? Ele ia analisando. E eu comecei a assistir e falei, meu, como é que eu nunca percebi isso? Tá aqui, tipo... Que às vezes no mesmo discurso deles eles se contradizem. Ou uma mentira, ou uma coisa que não faz sentido. E aí eu criei meu canal também para falar sobre isso. Eu comecei também a fazer esses formatos. Agora eu não estou fazendo nada, né? Porque com a bebê eu estou tentando aprender a dia aqui também. E é uma prova satânica, né? Então eu estou sem tempo. Mas acontece. Mas é isso. Foi assim que eu descobri sobre, né, a seita, onde eu cresci, como eu me dei conta e tal. Mas... E foi bem doloroso. Eu lembro que eu fiquei bem... Eu lembro que eu tava fazendo terapia ainda nessa época. Eu fiquei falando com a minha terapeuta o tempo todo. Porque eu cresci numa seita. Como é que eu não me dei conta que eu cresci numa seita? Porque realmente... tipo, você se sente meio idiota também, né? Tipo... Tava ali na mesmo sua que cara. seja no evangélico protestante, quando eu saí, eu me sentia muito burro, assim, de ter perdido tanto tempo com aquela história, assim. E eu acho que também tem, principalmente quando a seita é baseada no cristianismo, tem meio que as pessoas têm uma dificuldade de chamar de seita. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque, é baseado na Bíblia, segue Jesus, não pode ser uma seita, tem que ser cristianismo. Seita é Scientologia, seita é Nixium, seita é Heaven's Gate. Essas pessoas que pensam essas coisas malucas. Não gente que crê em Jesus Cristo. Eu acho que eles só fazem isso com seita cristã, quando é muito seita, assim, maluca. Tipo, a Meninos de Deus é uma seita. Tipo Waco, tipo Jim Jones, umas coisas assim. Sim, aí eles dizem que é seita, né? Mas quando é uma coisa mais... normal, eles... Sim, porque a FLDS existe até hoje. Essa é qual mesmo? Essa é aquela dos Mormon, que tem 1 milhão de esposa. O líder dele está preso e ele continua liderando na cadeia. Sabe? É claramente um culto. E por isso que eu queria agora voltar para a pergunta que a Maria fez antes. Então, como é que a Testemunha de Jeová se vê em relação a essas outras igrejas? Principalmente também as igrejas evangélicas, que eu tenho essa curiosidade porque também. tipo, os Mormons também saem de porta em porta pra falar do evangelho deles. Eles só acreditam em uma coisa um pouco diferente, sabe? Tipo... E daí os evangélicos também têm essa questão
algumas igrejas evangélicas têm essa questão da roupa que tu tem que usar, do jeito que as mulheres têm que se portar. A irmã do Misa, ela foi, tipo, não é chamada de repreendido, mas Foi uma assembleia. ela engravidou e ela foi lá na frente. Eles falaram pra todo mundo que ela tinha engravidado sem Ela ser teve que pedir perdão pra casada e igreja. tal. Sabe? Nossa! É, o nome dela foi bem assim. Olha, eles se veem como a única religião verdadeira. Como todas. Essa, como todas. É o básico de uma seita. Vamos ser sinceros. É, o exatamente. básico de uma seita. É o modelo Byte, né? É. Isso, exato, do Steven Hassan.